Afinal de contas, que tipo de material eu devo usar no meu estudo para concurso público? Vamos bater um papo sobre os tipos de materiais para concurso público? Meu nome é Vinícius Moraes, eu sou sócio fundador da Pensar Concursos, a melhor plataforma de resumos esquematizados para concursos públicos do Brasil. Bom, como você já pode ver aqui por essa introdução, vou bater um papo 100% honesto aqui. Eu vendo materiais de resumos esquematizados. Não é à toa que eu tenho a maior plataforma de resumos esquematizados para concursos públicos. Então, eu já estou falando isso aqui no início do vídeo, para você não achar que o vídeo é enviesado, que eu vou chegar aqui e bater na tecla de que você estudar por resumo é o poder, que sem isso você jamais passará na sua vida. Não. Não vou falar isso, eu vou pontuar aqui junto com você e eu gosto de construir esse raciocínio junto com você para que a gente consiga chegar na melhor solução para você. O que funciona para você? Vou te passar aqui um pouco da minha experiência, o que eu penso sobre esse assunto, o que eu vejo de besteira também da galera falando. Primeira besteira que eu vejo é o pessoal achar que existe um tipo de material que vai te aprovar. Cara, isso é um erro cabuloso. Ó, vamos pensar aqui rapidamente, só de cabeça aqui que eu me lembre. Livro digital, apostilas, provas antigas, questões, PDF, mapa mental, resumo, simulado, flashcard, lei seca, apostila. Tem N coisas, N tipos de materiais pelos quais você pode estudar e N tipos de método. Tem gente que defende que você tem que estudar por meio de questão. Você não precisa de mais nada, só estuda por questão. Só estuda por flashcard, só estuda por teoria, só estuda por videoaula, só estuda por PDF. Cara, esse povo tá maluco. Eu me pergunto se essa galera realmente estudou para concurso público para defender isso. Vamos lá. Vou dar o panorama geral para vocês, inclusive de um tipo de material que é muito esquecido, que foi por onde eu comecei a estudar. E eu aposto que você nem lembra disso. Eu comecei a minha preparação para concursos de TRTs por meio de curso presencial. Senhores, curso presencial. Eu ia lá pro centro do Rio de Janeiro, pegava trem, aquela coisa toda, sala de aula, aquela parada lotada, todo mundo. Aí os níveis totalmente discrepantes. Você tinha um aluno mais avançado que já queria saber o gabarito da prova, que já sabia o gabarito da prova. Você tinha um aluno que estava começando, que fazia um monte de pergunta que não tinha nem nada a ver com a aula. Sou dessa época aí. Estudei muito por esse método. Esse foi o principal método que eu utilizei durante muito tempo. E funcionou. Conheço outras pessoas que só estudaram por videoaula. Funcionou. Só estudaram por PDF. Funcionou. Só estudaram por questões. Funcionou. O ponto é, você tem que entender o que funciona para você e, principalmente, presta atenção nisso aqui que eu tô falando agora. Você tem que entender o seguinte: existem vários tipos de materiais no meio dos concursos públicos e você precisa aprender a utilizar cada material em cada etapa do seu estudo. E, na maior parte das vezes, você vai ter que concatenar mais de um tipo de material para otimizar o seu estudo. Você não precisa, não tem nem por que você ficar engessado ou escolher, não, eu vou estudar por esse tipo de material aqui, eu vou defender ele fielmente. Você não tá nem aí pro tipo de material que você quer. Você quer assinar teu contra-cheque, ter tua remuneração, conquistar tua estabilidade, viver sua vida. Então seja inteligente para você conseguir agregar o máximo de informações possíveis dentro das possibilidades que estão disponíveis ali para você e ser aprovado na prova, marcar o X no lugar certo, pronto. E aí até outro ponto importante aqui também. Dosa o tipo de material que você vai usar com o tipo de concurso que você vai fazer. Porque, por exemplo, vamos supor que você está estudando para guarda municipal da prefeitura da tua cidade. E aí cai lá, direito administrativo, constitucional, português, informática e tal. E aí você vai lá e pega, por exemplo, português e vai estudar pela gramática do Bechara. Precisa disso? Claro que não. É uma forma de estudar por meio de livros? Sim, é uma fórmula. Mas você precisa disso para esse concurso, para esse nível de concurso?
Ah, eu vou estudar direito constitucional. Nunca vi constitucional na vida. Vou começar ali pegando um livro do Pedro Lenza, uma doutrina do Pedro Lenza, que é um pataco dessa grossura. Parece dupla temporada do Senhor dos Anéis lá. Cara, você vai desmotivar, não dá, não precisa disso tudo. É um grau de refinamento muito grande. Quem estuda a doutrina de Pedro Lenza é para concursos normalmente de níveis maiores, de níveis mais elevados. Então, dosa o concurso que você vai fazer com o tipo de material que você vai usar. Quais são os mais comuns hoje em dia? Hoje em dia, pelo menos que eu saiba, eu quase não vejo mais curso presencial. Nem sei se ainda existe essa modalidade. Porque realmente eu não vejo há muito tempo anúncios de curso, né, aparecendo, curso presencial. Hoje em dia a gente tem as modalidades online, que é muito mais adaptável à realidade das pessoas, e a gente tem os tipos de aula, que normalmente são cursos em teoria, aliás, cursos de teoria em PDF ou curso de teoria em videoaula, por meio de videoaulas. Essas são as duas formas mais comuns, que normalmente quem está começando se adapta mais fácil. Ele pega um PDF completão que tem todos os pontos ali daquela disciplina, ou a videoaula, que normalmente ele vai assistindo ali e tem uma carga horária um pouco maior, geralmente, e aí ele começa a rever aquilo ali. Qual é o melhor, PDF ou videoaula? Nem vou entrar nisso aqui, vê o que é melhor para você, tenta os dois, vê qual que você consegue marcar o X no lugar certo melhor. Esse é o teu ponto focal. Não fica elocubrando, eu não sei, eu acho que eu não entendi muito bem a informação que eu absorvi por PDF, eu não entendi muito bem o que o professor falou, vou ter que voltar 3 vezes no vídeo. Por qual maneira você marcou o X no lugar certo? Foi por PDF, então é PDF, vai nessa, vamos embora. E talvez em outro tópico você precise de videoaula. Quer ver uma coisa muito interessante da minha preparação? Quando eu estudava para concurso, eu tinha uma dificuldade muito grande com raciocínio lógico. E aí, qual foi a forma que eu consegui estudar raciocínio lógico? Não foi por aula presencial essa, apesar de eu ter feito aulas presenciais. Eu pegava questões comentadas e eu via muito ali várias pessoas falando as formas que elas usavam para chegar naquela resposta. Isso aí me ajudou pra caramba. Eu consegui aumentar significativamente o meu percentual de acerto em raciocínio lógico por conta disso, de ver o comentário das outras pessoas, porque cada um tinha uma maneira de chegar de marcar o X no lugar certo. E isso acabou abrindo um pouco mais a minha mente. E aí vamos lá. Vou falar aqui de outra forma comum, muito comum também, e que essa aqui é imprescindível. Não tem como você estudar para concurso público sem você fazer questões. Eu defendo que estudar para concursos públicos não é uma tarefa difícil, tá? É uma tarefa simples. Você só precisa persistir naquilo ali por muito tempo e principalmente pelo tempo necessário. E é onde a maioria das pessoas cai. As pessoas não fazem o simples pelo tempo necessário. Então vamos lá. Qual que é, para mim, o tripé básico de uma boa preparação para que você seja aprovado no seu concurso? Você precisa estudar teoria, você precisa fazer questões e você precisa revisar. Por que eu bato muito na tecla da teoria, questão, revisão? Que é simples. N métodos dentro de cada uma, mas eu vou pontuar rapidamente aqui. Se você nunca estudou na vida, você precisa entender o assunto. Por exemplo, eu vou pegar a lei de licitações para estudar. Eu não sei nem do que se trata, eu não sei nem o que é uma licitação. Complicado você conseguir marcar o X no lugar certo. Até queria que desse, mas não dá. É difícil, você vai precisar ter um entendimento do que é aquele instrumento de licitação. Então você precisa de uma base teórica para fundamentar o seu estudo. Depois você precisa fazer questões. Não tem como ser aprovado sem fazer questões. E aí só aqui dentro você já entra em questão, simulado, você tem que fazer questão. Seja você iniciante, seja você intermediário, seja você avançado. Fazer questões é o que vai te fazer passar na hora da prova. Então esse método aqui é indispensável, não tem como você fugir dele. E o outro tópico é a revisão. E aí pensa comigo, você estudou a teoria, você fez questões, e aí na hora de revisar, o que você faz? Você vai lá e pega a teoria de novo.
vi uma videoaula aqui de 5 horas sobre licitação, pra gente ficar no mesmo exemplo. Vou até dar um exemplo melhor, sobre verbos, matéria grande pra cacete, passei muito sufoco pra aprender verbo. E aí você pega verbos. Pô, assisti uma aula de 5 horas sobre verbos. Demorou 2 dias ali pra acabar a aula. Tá, agora eu tenho que revisar. Ah, e aí, como é que faz? Vou assistir de novo as 5 horas? Claro que não. Você precisa revisar de forma inteligente. Não é à toa que aqui eu faço questão de fazer sim o meu jabá. Eu vou fazer um jabá aqui da assinatura do Memorex, que é o melhor material de resumos esquematizados. E esses resumos esquematizados, além de estar num preço extremamente acessível, ele tem um ponto interessante também, contraintuitivo. Você sabia que você pode começar o seu estudo por meio dos resumos? É isso mesmo. Vamos lá. Você já começa o seu estudo, principalmente se você está com o edital aberto. Se você está com o edital aberto, essa estratégia aqui é filé. O que você vai fazer? Você vai pegar ali o material de resumo, seu Memorex, que a gente já separou, a gente já mapeou o que tem maior chance de cair na prova. E aí você olha ali quais são os tópicos que a gente está colocando ali. E aí, por meio daquele tópico, você identifica que aquele ponto requer uma atenção maior de você. Então, você faz um tipo de estudo reverso. Você começa ali no resumo, você vê o resumo e aí, obviamente, você não vai ter o entendimento completo, mas você já identificou que aquele assunto ali tem maior chance de cair na sua prova. Por quê? Porque a gente já fez isso para mais de 200 mil alunos. A gente já tem o know-how de saber o que tem maior chance de cair. Não estou falando que a gente vai chegar aqui e te dar o gabarito da prova. Pelo amor de Deus, não caia nessa ilusão. Estou falando que a gente consegue acertar muito o que tem maior chance de cair na prova. Então você vai olhar o resumo e a partir dali você deriva o seu estudo. Seja por meio da teoria de PDF, seja por meio de questões, seja por meio de videoaula. Mas você deriva de um início. Tem outras maneiras também, outros materiais de estudo que são, por exemplo, flashcards, mapas mentais. Todos esses materiais, por isso que eu falo, eu usei flashcard, mapa mental eu não usei muito, mas flashcard, putz, eu usava pra caramba. Por quê? Porque eu queria decorar prazo. Eu tinha uma dificuldade muito grande de decorar prazo. Então, os flashcards me ajudavam demais. Só que é o que eu falei aqui. Quando você deixa acumular muitos flashcards, aí embola tudo. E isso fica muito ruim, aí você para de fazer. Então, essa é uma desvantagem do flashcard. Agora, um ponto extremamente delicado aqui. Não sai querendo fazer tudo de uma vez só. Escolhe o método que melhor funciona para você. Se for o caso, junta 2 materiais de estudos e usa aquilo ali daquela forma pelo tempo necessário até você ser aprovado. Porque um erro muito grande é a pessoa querer atribuir o insucesso dela ao material de estudos. Pô, eu estudei pra caramba pelo material, pelo aquele PDF, por aquele mapa mental, por aquele flashcard e não tô conseguindo acertar a questão. Cara, tem certeza que é o material mesmo que tá errado? Será que é você que não tá fazendo o que precisa ser feito com aquele material, da forma que precisa ser feito? Então pensa nisso. Não existe o material de estudos perfeito para você. Existe o que melhor funciona para você naquele momento. Então, se você está começando, você vai precisar talvez estudar um material mais longo de teoria. Se você está numa etapa mais intermediária para avançado, você vai precisar de flashcard, talvez. Se você está numa etapa mais avançada, seu estudo vai ser 90% de questões. Em todas as etapas, você sempre vai precisar aliar teoria, questão, revisão. Por quê? Porque às vezes você está fazendo uma questão e você simplesmente, putz, tem muito tempo que eu não vejo isso aqui, esqueci a teoria desse assunto aqui em específico. Entendeu? Então sempre você vai precisar concatenar os materiais de estudos dentro do seu momento. Esse vídeo aqui é basicamente um bate-papo para desmistificar esse assunto de que existe um material de estudo ideal para você. Não, tem vários, tem uma gama gigante de materiais no mercado e você precisa saber aproveitar, saber explorar bem todos esses materiais para que você conquiste a sua aprovação e vá viver a sua vida e não precise mais pegar em nenhum outro material de estudo. Bom, se alguma informação que eu passei aqui no vídeo, se algo te agregou, se alguma coisa foi relevante para você, eu vou te pedir para você deixar aqui o seu like.
se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é útil para você e você receber os próximos vídeos, e para eu saber que o meu trabalho está sendo relevante na sua preparação. Forte abraço!